Glória a Deus, graça e paz, bom dia, amém? Vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui. Quero cumprimentar a todos com a saudação de bom dia, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui hoje para nós aprendermos a palavra de Deus. E vamos fazer uma oração para nós começarmos, irmãos. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus na manhã deste dia que o Senhor preparou para nós, amém? Amém, irmão Cláudio? Irmã Edi, irmã Maria, glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, nesta manhã tão maravilhosa. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor. Ó Deus amado, nós te somos gratos, porque a tua misericórdia, ela renasceu, ela nasceu novamente. Pai, com este dia maravilhoso, Senhor, ó Deus amado, nós te buscamos nesta manhã. Ó Deus querido, te adoramos, te glorificamos, ó Pai. Ó Deus poderoso e maravilhoso, toda honra, toda glória, todo louvor nós te damos, ó Pai, neste dia. Ó Deus, estamos aqui para te engrandecer, estamos aqui, Pai, para louvar o teu santo nome, estamos aqui também, Pai, para aprender a tua palavra tremenda. Senhor, vai abençoando cada irmão que aqui já está, aqueles que estão chegando, Senhor, estão se aproximando deste lugar, que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe também, Senhor, os irmãos que estarão acompanhando pela internet, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o estudo da tua palavra, que a edificação dos teus filhos também seja, Senhor, em nome de Jesus, satisfatória, bênção para todos. Guarda-nos, ó Pai, debaixo das tuas mãos. Ó Deus querido, todo louvor nós te damos, nós te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Receba, Pai, o nosso louvor neste momento, receba a nossa adoração neste momento, Senhor, e também apresentamos os pedidos de oração. Meu Deus, aquele que está sofrendo, aquele que está padecendo, aquele que está, Senhor, passando por alguma dificuldade, nós entregamos nas tuas mãos, e nós sabemos que o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo pode. Ó Deus, nós entregamos os nossos problemas nas tuas mãos e queremos descansar em ti, Pai. Abençoa esta escola bíblica, abençoa este momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém. Vamos adorar o nome do Senhor com bastante alegria. Você que está em casa também adora e glorifica aí o nome de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar o nosso Deus nessa manhã, que Ele tem nos guardado, tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque Ele é bom. E eu sempre gosto de trazer aqui nessa manhã ou na terça noite um louvor que fala daquilo que a gente precisa fazer todos os dias, que é a nossa comunicação com o Senhor, que é o poder da oração. A oração é o nosso elo com o nosso Deus. Então vamos adorar o Senhor com esse louvor, poder da oração, porque somente a oração pode nos conectar ao nosso Deus. Amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder
as mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Aleluia. Eu creio que tudo é possível para o nosso Deus. E se for do propósito dEle, se for da permissão dEle, Ele fará em nossas vidas. Então vamos clamar, vamos orar, vamos estar em oração e esperar no Senhor. Aleluia. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Glórias a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração para ti, Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus, que é merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluia.
Nessa manhã, vamos ofertar na casa do Senhor, trazer a casa do Senhor as nossas primícias, aleluia, para que a obra continue, para que a obra seja realizada, em nome de Jesus. Os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essas ofertas, pelos dízimos que foram depositados na tua casa, Senhor. Senhor, abençoa cada vida, Senhor, que trouxe a tua casa, Senhor, a tua provisão, Senhor, porque a igreja precisa de provisões, a igreja precisa de sustento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Pode se assentar. Glória a Deus. Só vou pedir aos irmãos que estão aqui, por favor, venham para cá, para ficar mais alinhado aqui. Amém. Que bênção que vocês estão aqui hoje. Não me deixaram sozinhos. Ali na minha salinha era bom, mas ficava sozinho, né? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando então a carta aos Gálatas. Maiarinha, depois você pega uma caneta e um papel, anota o nome dos irmãos aqui, que eles vão concorrer a uma Bíblia e um livro. E aí os irmãos estão na internet aí também, coloque seu nome, que vão concorrer a um CD, para não ficar sem nada. Amados, nós estamos estudando então a carta aos Gálatas. Abra ela, por favor. A carta aos Gálatas é a carta da liberdade cristã, né? É a carta da alforria, a nossa carta de alforria. Alguns teólogos dizem que se não fosse a carta aos Gálatas, o cristianismo poderia ser uma religião, uma seita. A carta aos Gálatas vem para frear a seita, a heresia, e reposicionarmos do que Deus quer para nós. Então a carta aos Gálatas, ela é a carta da liberdade cristã. Nós somos servos de Jesus, mas por amor. Por amor. Somos servos de Jesus, mas por amor. Somos como aquela figura do escravo que no ano jubileu era liberado. Ele poderia ir embora, ele estava livre, mas ele escolhia ficar para servir o seu senhor. Então era furada a sua orelha, e todos viam que aquele escravo com as orelhas furadas era livre, e ele estava ali por amor ao seu senhor. Então esta é a figura que se apresenta. Nós somos estes escravos
com as orelhas furadas. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, e nós somos servos de Jesus, não mais escravos da lei e não mais escravos do pecado. Amém? Então, irmãos, vamos lá, nós estudamos a carta aos Gálatas, capítulo 1, fala da origem do evangelho. Paulo vai dizer que o evangelho que ele pregava era o evangelho que transformou a sua vida. Irmãos, eu prego um evangelho que transformou a minha vida, o evangelho que nos liberta, né? E Paulo vai dizer também no capítulo 2, a fundamentação teológica da carta. No capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar sobre a justificação. Nós somos justificados no sangue de Jesus, nós fomos redimidos na cruz do Calvário. Ele vai dizer que se não fosse isso, nós ainda estaríamos escravos da lei. E ele faz uma compensação entre lei e graça. A lei não salva, a lei não tem poder para nos salvar. A lei, ela nos apresenta o pecado, mostra-nos a doença, as chagas, mas não tem remédio. Então a lei é perfeita. Ele fala, a lei é boa, a lei é perfeita, mas é inatingível esse estado, esse estágio, né? Não tem, é inatingível. Então, irmãos, ele vai dizer isso. Ele fala assim, e aí ele faz um desabafo. Ele falou, gente, eu tive aí com vocês, eu ensinei vocês, eu preguei a vocês, eu expus o verdadeiro evangelho, e agora vocês querem voltar para as práticas judaicas, voltar para a lei da circuncisão? Não é possível. Será que eu perdi tempo? Paulo, ele faz um desabafo. Será que eu perdi tempo aí, né? Mas eu, como aquela mãe que sente dores de parto, eu sinto novamente por vocês, até que Cristo seja conformado na vida de vocês. Eu sofro novamente essas dores de parto. Quer dizer, novamente, ele sentiu na época da evangelização, ele sentiu na época de ganhar aquelas pessoas para Cristo, mas ele novamente sente essas novas dores de parto. E por quê? Vamos ler, coloca o dedinho aí em Gálatas, ou uma fita aí que você tenha, abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O que estava acontecendo com esta igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Diz ali o texto: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. O que eles ensinavam? Eles ensinavam isto: se não vos circuncidardes segundo a lei de Moisés, não podeis ser salvos. Então, alguns indivíduos, é interessante que eles vão evangelizar crentes. Eles não vão falar para outras pessoas, eles vão ensinar irmãos. O que eles vão ensinar? Se não circuncidar, se vocês não cumprirem a lei, vocês não podem ser salvos. Eles adicionavam um item da lei para a salvação. Paulo fica bravo com isso. Paulo fica nervoso com isso. Alguns indivíduos desceram da Judéia e estão ensinando os irmãos a guardar sábado. Estão ensinando os irmãos a que não pode comer carne de porco. Estão ensinando os irmãos que o anjo veio e revelou um outro evangelho, o anjo Moroni dos Mormons. Então estão ensinando os irmãos, enchendo que não existe condenação eterna, que não existe Jesus Cristo, Jesus não é Deus, como os testemunhas de Jeová fazem. E essas pessoas estão batendo na porta dos crentes. Paulo fica bravo. Como um pastor, ele usa aquele cajado que tira aquela ponta ali da curva e vai espetar o inimigo, o lobo. Ele fica bravo com isso. Ele fica bravo contra os falsos mestres, contra os falsos pastores, contra os falsos que estão misturando o evangelho de Cristo
práticas judaizantes, com a lei. Ele fala: não, gente, nós somos salvos da lei. Amém? Então é por causa disso, alguns indivíduos estavam adicionando graça a graça, mediante a fé. Na circuncisão, incircuncisão, é Cristo. Amém? E aí a gente vai para Gálatas lá agora. Gálatas, o capítulo 5 e o capítulo 6 é a parte prática da carta. Do capítulo 1 ao 4 é a ortodoxia, é os fundamentos teológicos da ortodoxia, fundamentos teóricos, argumentos. Ele usa argumentos como com um advogado. Abraão foi justificado pela fé, não foi pela lei. Como ele usa argumentos para comprovar que o evangelho é de fato verídico e o correto. O capítulo 5 e o capítulo 6 é a ortopraxia. O que é isso? É a prática, é o dia a dia. Como que a gente pega essa vida transformada, fomos justificados, fomos regenerados, nascemos de novo? O que isso vai desembocar na nossa vida cotidiana? Como isso vai se mostrar, se revelar no nosso dia a dia, como cristãos? E daí o capítulo 5, ele vai falar da batalha entre a carne e o novo espírito que recebemos, obras da carne e fruto do espírito, né? E o capítulo 6, ele vai dizer que o crente cheio do Espírito Santo, nós recebemos uma nova vida, somos cheios do Espírito Santo, ele demonstra amor para o outro. Nós fomos salvos, somos livres para servir o próximo. Paulo vai dizer isso. Somos livres, mas essa liberdade não deve ser para a carne. A nossa liberdade não deve ser para pecar. Sou livre, agora eu sou livre, Jesus, sou salvo, não preciso fazer mais nada, não estou debaixo da lei, então eu vou pecar? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Essa liberdade deve ser usada para serviço do próximo, do outro. Vamos ler aqui, Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo a si mesmo, se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vede que com letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem obstar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Mas nem mesmo
aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém vos moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então Paulo vai demonstrar aqui no capítulo 6, irmãos, que a nossa liberdade, nós somos resgatados, somos livres, é para o serviço do outro. O crente está cheio do Espírito Santo quando ele demonstra amor. Volta ali, capítulo 5, versículo 22. Ele vai dizer lá, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Quando chegam para Jesus e perguntam a ele, qual é o maior mandamento? Jesus disse, amor. Amarás a Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus e amar o próximo, esse é o maior mandamento. O versículo 1, aqui do capítulo 6, versículo 1, Paulo vai falar aqui uma coisa aqui, que nos traz 4 lições. 4 lições. No versículo 1, nos traz 4 lições. Primeiro, olha só, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. A primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, irmãos, é que qualquer crente pode ser surpreendido na queda. Qualquer crente pode ser surpreendido e ceder à tentação. Não tem aquele super crente, eu sou super crente, eu oro, eu jejuo, eu estou buscando, estou cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer, cuidado, todo mundo pode ser surpreendido e cair. Então, primeira lição aqui, é que qualquer crente pode ser surpreendido e cair, e ceder à tentação. Nossa, você viu aquele irmão? Nossa, você viu aquele fulano? Todo mundo está sujeito. Não tem ninguém acima mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo buscando aqui, ele falou no capítulo 5 aqui, né? Sobre a luta, sobre a batalha entre a carne, porque nós fomos libertos da condenação que o pecado nos trazia, mas o pecado ainda está em nós. O crente continua pecando ainda. Claro que não é prática de vida. O pecado na vida do crente é como diz aqui, é surpreendido na queda. O crente não vive pecando. O crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, ele acaba pecando. Essa é uma grande diferença. Ele não vive pecando, mas ele acaba pecando. Então, o crente, ele não vive uma prática de governo da carne. Não é a carne quem governa o crente, é o Espírito. Mas ainda esta natureza, esse tabernáculo aqui, quando que nós vamos ser totalmente livres do pecado? Na glorificação, quando receberemos um novo corpo. Mas este corpo ainda tem marcas do pecado. Então, todo crente, ele está sujeito a ser surpreendido e cair. A segunda coisa que Paulo ensina aqui é que quem pensa que está de pé,
cuide-se para que não caia. Então, sabendo que todo crente pode cair, opa, eu faço parte do todo, então eu preciso tomar cuidado. E ele aqui, né, empresta até um outro texto: aquele que pensa que está de pé, cuidado, vigia para que não caia. Então essa é a segunda coisa que nos ensina aqui esse versículo. A terceira coisa aqui é o que? Se algum irmão, ele está falando para a igreja, isso aqui não está falando para incrédulo, para o mundo, falando para a igreja, para os irmãos. Se algum irmão for surpreendido e cair, ceder à tentação, os espirituais devem restaurar este irmão. Os espirituais aqui, ó, corrigiu com espírito de brandura. Então, o que nos ensina aqui? Quem são esses irmãos espirituais? Irmão Richard, quem são esses irmãos espirituais? Isso. Ou comemorando a queda do irmão, né? De forma nenhuma. Então, os crentes espirituais são os irmãos maduros na fé. Quem são os irmãos maduros na fé? Aqueles que já venceram o legalismo. Paulo ele vai tratar dos crentes fracos e crentes fortes. Quem são os crentes fracos? Não significa que aquele que ora, que jejua, que consagra, é crente, é forte. Aquele que não ora, não é isso. O crente fraco é aquele que ainda está preso às teias do legalismo. Isso pode, isso não pode, isso, olha, se escandaliza com qualquer coisa, né? Como aquele irmão que fala, Paulo vai dizer: se tem algum crente fraco, então você não coma carne na frente dele, carnes oferecidas a ídolos. Mas você pode, mas se tiver, acho que abaixa um pouco o microfone, está muito alto. Eu acho que, daí ele diz assim: se tem algum crente que você acha que vai escandalizar ele, você não faz perto dele. Então este é o fraco, que ele ora, ele jejua, ele consagra, mas ainda ele é melindroso, ele julga os outros. Ele fala: olha aquele lá, eu vi ele fazendo isso, olha lá. Ele está preso ainda ao legalismo das coisas. Então, mas tem crente velho e imaturo. Tem crente velho no tempo, mas que ainda está preso no... Os neófitos é outra coisa. Os neófitos, os novos na fé, são os neófitos. Quem são os crentes fortes? Aqueles que já compreenderam que a cruz de Cristo nos libertou e que nós somos livres em Jesus Cristo. Ele vai tratar isso aqui, principalmente em Romanos. Acho que a gente estudou Romanos, a gente falou sobre isso. Crentes fracos e fortes, né? Então, quem são os crentes aqui espirituais? São os maduros, são os líderes, os crentes maduros, os crentes que já têm uma vida, já viveu, já sabe, né? E que pode encostar nesse irmão e auxiliar ele. Então essa é uma terceira coisa que nos ensina aqui, que os irmãos espirituais, eles devem o quê? Restaurar aquele irmão caído para voltar à posição que ele estava antes, de pé. Eu achei interessante uma vez o meu sogro, conversando com o meu sogro, é uma expressão que para mim foi nova, né? Ele falou assim: teve um irmão, né, que infelizmente caiu,
né? E aí você sabe que no contexto evangélico, o que cair só tem uma coisa. Só tem uma coisa que é o cair. Parece que outra coisa não é cair, né? Aquele que inveja o outro, que tem ódio do outro, que persegue o outro, que fala mal do outro, isso aí não caiu, não. Cair é só adultério, né? Então, não no contexto dos crentes. Mas aí fala assim, aquele irmão caiu, mas graças a Deus ele já está de pé. Olha que expressão legal, bonita, linda. Ele, graças a Deus, ele já está de pé. Não fala isso. Olha aí. Eles não agem assim. Isso. Exatamente. Richard está exatamente, irmão. E aí, primeiro, qualquer crente pode ser surpreendido e cair, qualquer um. Segundo, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Terceiro, os irmãos espirituais, que são os maduros, devem trabalhar para restaurar este irmão que caiu à sua posição que ele estava antes. Restaurar eles. E aí, quarto, toda correção deve ser com espírito de brandura. A gente vê isso na prática? Infelizmente não. A igreja, infelizmente, é um arraial de julgamentos, de apontar dedos, de dizer, olha lá, eu sabia que não ia durar muito. Olha lá, sabe? E é aquela situação de julgamento. Não, Paulo está ensinando aqui que esta comunidade deve corrigir com espírito de brandura. Deve ser corrigido, porque assim a disciplina é para correção. O pai disciplina o filho, mas não é com violência, não é com ódio, não, é com o espírito de edificação, com o espírito de brandura. É a correção com amor. Tá certo, irmãos? E a última parte aqui do versículo aqui, né? A última parte, guarda-te para que não sejais também tentados. Então guarde-se, ninguém está imune. Guarde-se. A guarda deve estar alta, nunca baixar a guarda, sempre vigilantes. Porque na maioria dos escorregões é quando a gente já começa a negociar. A maioria dos escorregões a gente começa a negociar com o pecado, a negociar. Não, o pecado não pode ser negociado. O pecado não pode ser negociado. A tentação não pode ser negociada. Deve ser afogada, deve ser morta. Então quando eu falo, a gente vai conseguir. Opa, eu não posso confiar em mim mesmo. Maldito o homem que confia no homem, na sua humanidade, no seu braço, na sua competência, na sua força. Eu preciso estar vigilante. Guarde-se. Quer dar o microfone? É que a pessoa ela pode fazer a mesma coisa para virar a harmonia nessa mesma área que você está pecando. Você também não seja tentado, né? Não seja tentado nesse mesmo assunto. A pessoa está passando a mesma coisa e vai lá julgar o irmão, falar com o irmão, mas ele está fazendo a mesma coisa. Não tem lógica. Da vez esse aí reconheceu o seu erro, mas aquele que foi lá ministrar na vida do irmão está fazendo a mesma coisa com que autoridade. Eu entendo aqui que ele está falando também é para esses irmãos. Guarde-se, né? Guarde você. Para que você possa ajudar outros, né? É, sim. E a pessoa está fazendo a mesma coisa, como é que tem autoridade para falar naquele assunto, né? Então, assim, os crentes maduros, e quando o irmão Richard diz assim, eu não vou lá, é Deus trabalhando, eu não vou lá porque Deus... Então, são líderes, mas que não são maduros, não são espirituais. Quer dizer, não são novos na fé, têm caminhada, mas são imaturos, porque não agem com disciplina, mas com brandura, com amor. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos.
Amém, queridos? Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Perde muitas pessoas hoje, porque a partir do momento que os líderes agem dessa forma, com aspereza, com raiva, até aceita a outra religião, o diabo aproveita essa brecha, vai lá e cuida, né? Cuida entre aspas, e a gente acaba perdendo muitas pessoas por causa disso. Com certeza, porque não vive, né, essa realidade, né? Porque o que acontece? Nós colocamos um padrão elevadíssimo da lei. A gente precisa entender que Jesus morreu na cruz porque nós não conseguimos. Por isso que ele veio. Então, quando nós colocamos um padrão de legalismo e cobramos perfeição de todos, então nós não estamos entendendo o Evangelho. Paulo está dizendo assim: nós fomos resgatados, somos livres, mas lembre-se da cruz, nós não conseguimos. A lei é perfeita, e se nós fôssemos perfeitos, o Cristo morreu de balde, Cristo morreu em vão. Se esses que estão vindo ensinar vocês da lei, se isso está certo, por que Cristo morreu? O Senhor rasgou a cédula que era contra nós, na cruz do Calvário. Então esse padrão de perfeição não existe. Todo crente pode cair, e quando cair, não faça como a lei, apedrejamento. Não faça como a lei, ir lá deixar a pessoa morrer no seu delito, no seu pecado. Ela é pecadora, mas vamos resgatar, vamos trazer, vamos disciplinar com amor, com um espírito de brandura. E é isso que nós precisamos. E guardem, cada um guarde sua vida. Busque mesmo encher-se do Espírito, vigilantes, para que vocês não sejam surpreendidos na queda. Amém, queridos? Então, se você é espiritual, você ama o irmão. Olha que coisa difícil, porque muito bom é amar a humanidade. É fácil amar o mundo, a humanidade, mas o irmão que está perto de mim. Eu posso orar pelo mundo, posso amar o mundo inteiro, né? Mas e o irmão que está aqui? Por que Deus coloca alguns irmãos perto da gente, hein? Por que Deus coloca alguns irmãos para a gente amar eles ainda? Olha que coisa. Outra coisa aqui, vamos ler o versículo 2 ao 5. Diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, se você é espiritual, você ajuda a carregar as cargas. Quem é espiritual, quem é cheio do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo, ajuda a carregar as cargas. Então, primeira coisa que nos ensina aqui é que todos nós temos cargas pesadas para carregar. A minha farda é pior do que a do irmão. Todo mundo tem um fardo, todo mundo tem uma carga, todo mundo tem fardos pesados para carregar. Às vezes a gente pensa que só eu sofro, só eu, a síndrome de Elias. Entra na caverna e só eu estou sofrendo, não tem mais ninguém sofrendo, não tem mais ninguém te servindo. Deus abriu os olhos dele e falou: Elias, tenho mais um montão de gente passando o mesmo problema que teu, e que está buscando a minha presença. Tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal e que estão firmes. Então você não é o único. Nós precisamos entender que nós não somos os únicos a passar problemas. Todos nós temos fardos pesadíssimos para carregar. Segunda coisa que nos ensina aqui é que Deus não quer que nós carreguemos sozinhos. Deus não deseja que a gente carregue os fardos sozinhos.
Que os irmãos possam estar um auxiliando o outro, um ajudando o outro, ajudar a carregar as cargas. Compartilhe a sua dor, compartilhe o seu problema, para que o outro possa te aconselhar, orar por você, te ajudar financeiramente, te ajudar numa situação. Irmãos, cargas às vezes de familiares que estão com câncer, internados no hospital, isso é terrível, isso é uma carga pesada. A doença não atinge só o doente, atinge toda a família, e que esta comunidade precisa, os irmãos maduros, precisam estar aliviando a dor do outro. Olha, eu posso ir lá fazer uma visita, eu posso ir lá orar, eu posso fazer um café para você e levar no hospital. Você está lá há quanto tempo? Né? Os irmãos que às vezes tem um filho, está no mundo, está sofrendo, alguém pode estar ali ajudando, auxiliando, dando esteio, sendo um ombro amigo. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos fardos, mas nós não podemos carregar sozinhos esses fardos. Devemos compartilhar, tá? Compartilhe, tá? Ajudar a carregar as cargas, compartilhar as lutas uns com os outros. Qual é a sua luta? Qual é o teu fardo que está pesado? Compartilhe para alguém. Mostre para alguém esse cansaço. Às vezes a gente se faz de tão fortes, mas devemos nos aproximar de alguém de confiança, pessoa madura na fé, porque infelizmente a igreja está cheia também de pessoas imaturas, que não são espirituais e que ao invés de ajudar vai atrapalhar. Mas os crentes precisam, os filhos de Deus precisam estar auxiliando, ajudar as cargas um dos outros. E no versículo 3 vai dizer ali, né? Porque se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo a si mesmo se engana. Quanta gente que pensa assim, eu sou o cara, eu sou bom, eu não preciso de ninguém. Irmãos, às vezes eu escuto essas coisas. Eu não preciso de ninguém, eu sou o cara, eu sou bom, eu não preciso. Cuidado com isso, engana a si mesmo. Tem gente que hoje está na crista da onda. Tem gente que está, desculpa a expressão, vomitando bênçãos, falando, né, que não precisa de ninguém, que se sente o cara. Amanhã pode estar de fralda no hospital e alguém pode estar limpando a bunda dele. Então, irmãos, nós não somos nada. Quem pensa que é alguma coisa, que se gloria, eu não preciso de ninguém, não preciso de nada. Tem gente que faz isso, eu vejo pessoas fazendo isso. Se sente o cara, se sente o bam, o dono da razão, eu não preciso de ninguém. Então, cuidado, tome muito cuidado com isso, porque engana a si mesmo. Baixa a bola. Tem gente que baixa a bola, você não é nada. A vida pode dar muitas voltas. Nós precisamos uns dos outros. Veja lá o que diz 2 Coríntios 12, 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Do corpo, nós somos corpo de Cristo, a unidade. Paulo vai dizer que nós não somos, o corpo não é um membro só. O corpo, ele tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Agora o versículo 18, olha o que diz o versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como lhe quer. Então, o olho não faz nada sem a boca, se a boca não faz nada sem o nariz,
Cada um tem uma função, cada um tem, mas que nós precisamos uns dos outros, da unidade. Então quem diz, eu não preciso de ninguém, eu sou o cara, eu sou bom, eu não preciso eu tenho poder, não preciso de ninguém. Cuidado, nós precisamos uns dos outros. E quantos daqueles que dizem que não precisam de igreja, eu preciso só de Deus, eu só preciso de Deus, eu não preciso de igreja nenhuma. É o movimento desigrejados. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de que ore por mim, eu tenho acesso, né? Aliás, nós temos acesso a Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, diz que eu preciso, eu não preciso de mais ninguém. Está certo, mas está errado. Está certo, mas está errado. Nós precisamos uns dos outros. Ferro afia ferro, como diz Provérbios. E é assim que um irmão auxilia outro irmão. Nós não nascemos para andar sozinhos. Nós precisamos uns ir carregando a carga uns dos outros. Provérbios 17 diz que no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da tribulação, nasce o irmão, um amigo mais chegado que o irmão. Nasce um amigo mais chegado que o irmão. Nós precisamos uns dos outros. Amém, queridos? Somos corpo de Cristo. Então, se você pensa o ser alguma coisa, você está se enganando. Baixa a bola. Precisamos uns dos outros. Todo irmão que ajuda a carregar as cargas tem a sua carga pessoal. Paulo vai dizer, além de você ajudar a carregar o fardo dos outros, você tem o seu. E o seu você leva. Porque quem ajuda a carregar fardo dos outros, não é porque não tem fardos para carregar. Tem sim. E aí, olha lá, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Além de se ajudar os outros a carregar a carga dos outros, carrega o teu também. Você tem o teu para carregar. Então, todo o irmão que ajuda a carregar as cargas tem a sua pessoal. João 13:34. João 13:34 diz assim: quando Jesus fala do mandamento, amar a Deus e amar o próximo, não como a si mesmo, mas como eu vos amei. É mais pesado. Amar os outros como a si próprio é um nível. Amar o próximo como Cristo nos ama é outro nível. 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que o mundo vai conhecer o crente? Se nos amarmos uns aos outros. O mundo não vai nos conhecer pela música. O mundo não vai nos conhecer pela roupa. O mundo não vai nos conhecer pelo adesivo do carro. O mundo vai nos conhecer, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Alguém diz para mim, não, mas os legalismos das igrejas tradicionais é para mostrar a diferença do mundo. A diferença se dá quando vos amardes uns aos outros. Porque às vezes a língua do irmão é maior que a gravata que ele usa. E aí é complicado. Às vezes a saia está até no pé, mas a língua também está no pé. E aí? O cabelo está grande, mas também as outras coisas também estão grandes. Então não é as aparências externas. O Senhor disse: o mundo conhecerão vocês, que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E amar em que padrão?
Qual é o padrão? Como eu vos amo. E que amor é esse? O amor ágape, incondicional. Irmão, isso aqui é para doido, isso aqui é difícil. Se não for a ajuda do Espírito Santo, isso aqui é, irmão do céu. Porque às vezes tem um espírito, umas vontade de matar alguém, né? Às vezes não dá, não sei, uma vontade de matar umas pessoas assim, ou só eu às vezes. Vocês são tudo crentes, vocês são tudo lavado, redimido, cheio do Espírito. Na teoria é muito bonito isso aqui, gente, mas é o que deve ser feito, né? É esse padrão que Jesus nos... Então, a gente precisa buscar muito a ajuda do Espírito Santo. O que a mãe ia dizer, irmã? Cadê o microfone aí para a irmã? Não, quem ia fazer um comentário? Dá um chacoalhão? Ai, Deus amado. Então, todo irmão que ajuda a carregar as cargas tem a sua pessoal. Agora vem o versículo 6. Eu acho que o versículo 6 eu vou pular, porque aí é advogar em causa própria. Irmão Sérgio. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Alguma tradução diferente aí? Cadê o microfone? Está assim mesmo? Alguma tradução diferente? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Está assim, todo mundo? Compartilhe. Faça participante com... Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Isso. Então isso aqui, o versículo 6 é: cuidem dos vossos pastores. Cuidem dos vossos pastores. Dê um presentinho de vez em quando, compre um sapato, leva para almoçar, pagar um almoço. Agora vamos no restaurante, pastores, vamos fazer um agrado, né? Vamos levar na loja, vamos comprar um sapato, 42 o meu número, irmãos, fica à vontade. Olha, o Paulo está ensinando aqui: os verdadeiros pastores, aqueles que vos instruem na palavra, aqueles que realmente amam vocês, não os falsos, mas aqueles que instruem vocês na palavra, devem ser sustentados pelos irmãos. Paulo está ensinando isso. Os verdadeiros pastores devem ser sustentados pelos irmãos. Os que são ensinados pela palavra de Deus devem abençoar os seus mestres. É isso que está nos ensinando aqui. O irmão Adilson perguntou se é certo carregar a carga do irmão, sabendo que vai ficar carga própria para trás. Não entendi. Explica. Se a gente carregar um pouco a carga do irmão e carregar a nossa carga. É correto eu ajudar o irmão a carregar a carga e eu começar a deixar a minha carga para trás? Ele está perguntando. Tá. Bom, a gente vai chegar um pouco aqui, mais para frente, e eu vou responder isso no versículo 9 e 10. Me cobre, tá bom? No versículo 9 e 10 a gente vai chegar nesse ponto aqui. Mas o versículo 6 é: cuidem dos vossos pastores. Também vou pular isso aqui. Versículo 7 e 8 agora. 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo, colherá a vida eterna. Então ele está falando aqui de uma lei espiritual. Há leis naturais estabelecidas, né? A lei da gravidade, e essa lei da semeadura é tanto uma lei verdadeira como lei natural, como uma lei espiritual também. Esta é uma lei espiritual. O que você planta, você vai colher.
Não tenha dúvida disso. De Deus não se zomba. Então ele está dizendo aqui, né? Ele está. Então vamos retomando lá. O crente cheio do Espírito Santo ama o próximo, carrega as cargas uns dos outros, não se zomba, não se engrandece a si mesmo, não acha que é o bambambam, né? Cuidem dos vossos pastores e saibam que Deus não se zomba. O que você planta, você colhe. E aí ele vai dizer aqui: cuidado com a semeadura. Se você semear na carne, você vai colher na carne. Se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito. 7. A questão aqui, tanto de quem está aprendendo, seria essa a continuação do texto, de quem está ensinando? Porque no caso, quem está levando a semente é o Senhor. Eu estou ouvindo. Então seria uma continuação, no caso aqui que está falando, não zombe de Deus, não zombe. O que você está plantando, quem está plantando? É o Senhor que está me ensinando. Seria uma continuação esses versículos ou não? Sim. O que o homem semear, isso também ceifará. É uma continuidade, né? Aquele que está sendo instruído na palavra, que a palavra seria a semente, que é do Senhor, mas ele está semeando. Né? E aquele que está recebendo, que faça participando de todas as coisas boas. Porque normalmente às vezes vem para o pastor problemas, né? Mas as bênçãos não liga para contar. Irmão, recebi uma bênção e tal, né? Testemunho. Mas aí ele vai dizer, continuando: não vos enganeis de Deus. A irmã tem razão também, porque é uma continuidade do versículo 6. Não vos engane, porque há os falsos pastores, os falsos mestres, que semeavam na carne. O que era a carne? Na circuncisão, porque ele pega muito esse lado, né? Que os irmãos estavam ensinando sobre isso. Então, se eles semeiam na carne, eles vão colher o quê? Corrupção. Agora, se eles semear no Espírito, eles vão colher o quê? Vida. Eles vão semear para o Espírito Santo, colherá a vida eterna. Então realmente, os bons pastores semeiam no Espírito, os maus pastores semeiam na carne. Mas também dá margem não só aos líderes, mas aos crentes. Aos crentes. Então ele vai dizer aqui: cuidado com a semeadura, com o que você planta. Qual é a semente que você está plantando? Abacaxi, morango, é morango. O que você está semeando? Segunda coisa que ele ensina aqui: cuidado com o terreno que você planta. Se você plantar na carne, você vai colher corrupção, mas se você plantar no Espírito, você vai colher vida eterna. Onde? Qual é a semente e aonde você está plantando? E a terceira coisa que é importante é que a colheita sempre será maior do que o plantio. Às vezes um grão de vai plantado vai dar muitos frutos. Então cuidado até com a quantidade. E a quantidade que você plantar, muito maior será. E aí, pegando o versículo 6 e indo para o 7, os falsos pastores semeavam na carne e os verdadeiros semeiam no Espírito. Uma boa colocação aí. Agora vem o versículo 9. Não se cansem de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, ele vai dizer aqui: não se cansem de fazer o bem. Meu Deus, às vezes a gente cansa de fazer o bem. Não é verdade? Às vezes a gente cansa de fazer o bem. A gente, por causa do quê? É traído, é machucado, é ferido, é roubado, decepções, né? E a gente pensa: não vou mais ajudar, é enganado. Às vezes alguém bate lá na porta, você vai ajudar, sabe que é o maior 171, sabe que é mentira, e às vezes a gente cansa. E às vezes vem um cara que está precisando mesmo, está numa situação, mas como você cansou de tanta decepção,
você não ajuda. Então isso é complicado, né? Tem pessoas que às vezes contratam uma empregada em casa, por exemplo, dá roupa, ajuda a criar os filhos, faz um monte de coisa. Quando sai, a mulher ainda coloca na justiça ainda o patrão. A igreja, irmãos, teve uma situação na igreja que, olha só, a zeladora vinha limpar a igreja, ela pediu para o pastor: pastor, minha filha tem 12 anos e ela não tem com quem ficar, eu posso levar ela para a igreja? Pastor, se ela ficar, pode, né? Enquanto a irmã faz o serviço, ela ganhava da igreja, enquanto a irmã faz o serviço, ela fica ali. E a irmã, não foi aqui, isso não aconteceu aqui, mas a irmã trouxe a filha, só que no meio: ô filha, vai pegar mangueira para a mãe. No meio, e a menina começou a ajudar a mãe. Daqui a pouco aquilo virou rotina. Aonde que veio o fiscal na igreja do trabalho infantil? Teve que pagar uma grana, desembolsar um tantão. Trabalho infantil. Então, às vezes cansa de fazer o bem, porque às vezes é apunhalado. Então, o que Paulo está ensinando aqui? Que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. A gente está respondendo ela. A gente está respondendo essa pergunta. A gente não deve cansar de fazer o bem. A quem nós devemos fazer o bem? A quem? A todos. A todos. A gente deve fazer o bem a todos. Aí vem um adendo: principalmente os domésticos da fé. Mas esse principalmente os domésticos da fé não pode anular o todos. Tem gente que fala assim: não, a gente só vai ajudar os da igreja, e anula o todos. Não, você deve ajudar principalmente os domésticos da fé, mas deve ajudar todos. Então essa tensão entre os dois tem que valer. Ajudar a todos, principalmente os domésticos, daí cada um puxa para um lado, né? Não, mas está dizendo principalmente os domésticos da fé, mas não é exclusivamente, é principalmente, não é exclusivamente. Então devemos ajudar todos, e principalmente os domésticos da fé. E nós devemos entender que nós seremos recompensados. Olha só o que diz aqui, ó: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Então, aquele que ajuda, aquele que abençoa, aquele que não se cansa de fazer o bem, ele vai ser recompensado. Deus, porque ele está semeando na vida do próximo, na vida do outro, tá? Então, quando que a gente não deve fazer o bem? Quando a gente não deve fazer o bem. E aí vem a complementar a resposta do irmão que perguntou: quando nós não temos recursos para isso, como é que eu vou tirar o leite da minha filha, sendo que, vamos dizer que eu não tenho a situação, não tem jeito, eu vou tirar da minha responsabilidade e dar para outro? Então isso não cabe. Quando eu não tenho recurso, quando eu não tenho condições, então aí eu não preciso, eu não tenho situação. A Bíblia diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas aquele que pode fazer o bem, Deus sabe as nossas limitações. Se nós não podemos, a Bíblia também diz em Provérbios: aquele que tampa os ouvidos ao clamor do pobre, um dia também clamará e não será ouvido. Então, se nós tampamos os ouvidos ao clamor do pobre, um dia nós clamaremos e também não seremos ouvidos. Mas aquele que pode, Tiago vai dizer isso, a carta de Tiago, aquele que pode fazer o bem, capítulo 4, versículo 19, se não me engano. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós devemos ajudar todos, não nos cansarmos de fazer o bem, mas quando tivermos condições para isso. Agora, eu acho que eu respondeu, né, a pergunta. Eu vou ajudar o outro e vou deixar minha carga
Paulo vai dizer assim: devemos ajudar os outros, mas tendo as nossas cargas. Não, a gente não pode pensar assim: e deixa eu resolver as minhas cargas e ajudar os outros, porque nunca a gente vai ajudar, porque sempre a gente vai ter carga para carregar, sempre. Então deixa eu esvaziar minhas cargas, deixa eu ficar tudo bem, tudo tranquilo, eu vou ajudar. Vai ser muito difícil. Então Paulo vai dizer lá no versículo 2 a 5: carreguem a carga, mas saibam que você tem a sua, e a sua você leva. Não deixa os outros levar, não. Ajuda os outros a carregar, mas você leva a sua. E se alguém vir ajudar você a carregar, muito bem, ótimo, melhor ainda, porque é essa sinergia que tem que ter. Tá? Mateus 11, 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo, né? Jesus. Aí a gente vai em Jesus. Tomai o meu jugo, que é suave, e meu fardo que é leve. Isso é Cristo. Aqui é o contexto horizontal, entre nós. Entre nós. Aí 1 Pedro também fala: lançando sobre ele todas as nossas cargas, nossos fardos, porque ele tem cuidado de nós. Agora, quando nós carregamos a fardo dos irmãos, é quando nós ajudamos eles a diminuir as suas dores, fazemos uma compra para o irmão que está necessitado, ajudamos o irmão num sonho que ele tem, num propósito que ele tem. Se nós temos condições de fazer isso, nós abençoamos, né? Porque isso vai aliviar a carga do outro. Podemos fazer uma visita, podemos aconselhar, e tudo isso levando a Cristo, tudo isso posicionando a pessoa em Cristo, porque nós somos uma extensão de Jesus. A igreja é os braços do Senhor, né? Então o Senhor vai: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Espiritualmente isso acontece, mas na prática a igreja que está agindo, o povo de Deus. A igreja deve fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé, e fazer o bem a todos. Quando que nós não devemos? Quando nós não temos recursos e não temos condições mesmo de ajudar. Mas é muito difícil isso aqui também, né? Outra situação muito difícil, muito complicada, porque às vezes a gente se cansa de fazer o bem pela maldade, pela traição, pela punhalada nas costas. Quantas, irmãos? Os irmãos nem acabam nem sabendo. Quantas vezes o pastor trabalha, ajuda, abençoa, está apunhalando nas costas, né? Tem pastores por aí, irmãos, recuperando casamentos, e daqueles que estão recuperando casamentos, tentando destruir o casamento do pastor. Às vezes acontece. A gente pensa: meu Deus, se eu estou ajudando a pessoa a restaurar o casamento, e a pessoa vem trazendo contento, trazendo dificuldade, trazendo situação complicada. Então, às vezes o pastor não recebe ninguém em casa por causa dessas coisas. É uma palavra atravessada, é uma situação difícil. Então, sabe, é umas coisas que você acaba parando para pensar: será que vale a pena ajudar? Mas você se volta para a palavra e diz assim: não podemos nos cansar. Não podemos nos cansar. Fala, irmã. Ah, não, famílias da fé, Paulo não tinha nem noção, né? Batista, Assembleia, Madureira. Uhum. Sim. Sim. Todos. Agora, uma questão de logística hoje, né? Quem é aqui a congregação? Esses irmãos aqui. Então eu sou responsável por esses irmãos aqui. Tem outro da fé que vai vir, é da fé, da mesma família de Deus, né? Mas ele tem pastor, ele tem uma comunidade, então que ele pode ajudar.
né? Então é uma questão de logística. Mas se aquela comunidade dele não tem condições, ele é irmão nosso, ele vai ser abençoado. Paulo não tinha nem denominação, nem sabia isso aqui, né? É os irmãos da fé, aqueles todos na família de Deus. É a todos. Vamos lá, então. Seremos recompensados, não devemos negligenciar. Eu acho que eu respondi. Pergunta se eu respondi aí, se a gente respondeu aqui na discussão. Se não ficou dúvida ainda, pode falar. Versículos 11 a 18 agora. Versículos 11 a 18. Vede, com grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Paulo estava dando um caráter pessoal à carta. Eu não mandei escrever, eu não estou aqui, eu estou escrevendo de próprio punho, um caráter pessoal que ele dá à carta. Então isso traz o quê? Um peso. Olha, Paulo está escrevendo a nós, isso trouxe um peso. E ele falar que é ele que está escrevendo aqui é importante, por isso que ele coloca. E aí letras grandes, né, por causa do quê? Dos seus problemas de vista. Ele tinha problemas na visão, então ele escrevia com letras grandes, pelos problemas dos olhos, porque essa igreja aqui depois, lá no capítulo 4, ele falou, quando eu estive com vocês, vocês queriam dar os olhos de vocês para mim, porque eu estava enfermo na carne, problemas de visão. E aqui depois novamente, no versículo 6, ele vai dizer, com letras grandes vos escrevi. O que ratifica o capítulo 4, quando ele estava doente, enfermo, e que os irmãos queriam dar os próprios olhos para ele. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem vos circuncidar para gloriarem na vossa carne. Então ele retoma o papo da igreja e ele vai fazer uma crítica, né? Que aqueles falsos pastores, falsos mestres, eles queriam receber glórias para eles e não estavam preocupados com vocês. Esses homens não estão preocupados com vocês, estão preocupados em receber glória para eles. E vai dizer, eles são arrogantes, eles são soberbos e eles são hipócritas, porque eles circuncidam, mas não guardam a lei. Eles são hipócritas. Eles querem e ele usa uma palavra aqui, constranger. Eles constrangem vocês a cumprir um pedaço da lei, mas eles mesmos não guardam. São hipócritas. Eles são soberbos. Aí o versículo 14 a 18, ele faz uma comparação com ele. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, né? Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. Eles estão preocupados com circuncisão, isso aí não tem nada a ver. Tanto é que Timóteo ele não circuncidou, Tito ele circuncidou, para que isso não fosse empecilho para quando Tito fosse na obra missionária, as pessoas não rejeitassem Tito, porque ele não era circuncidado. Como aqueles irmãos eram fracos na fé, estavam presos a essa questão da legalista, então para não fazer questão, vamos circuncidar. Mas Timóteo não. Para quê? Então não tem importância isso. Espiritualmente não vale nada, tanto circuncidar quanto não circuncidar. O fato que Paulo está bravo aqui é que para os falsos mestres isso salva, e isso não salva. E ele vai dizer, eu não sou assim, eu não quero glória, eu não quero glória. Eu se glorio aonde? Na cruz. Eu não se glorio no meu título de apóstolo. Não é isso que me gloria no meu título de apóstolo. Não é o que eu me glorio no meu conhecimento, que eu fui ao terceiro céu. Isso eu não me glorio. Eu me glorio aonde? Na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é onde eu me glorio.
Por quê, irmãos? Quatro argumentos que Paulo usa aqui da cruz. Versículo 15. A cruz deu origem a uma nova criatura. A cruz me deu origem a uma nova criatura. Eu sou nova criatura por causa da cruz. Fala, irmã Célia. Como era algo íntimo, como que eles sabiam que a pessoa era circuncidada? Era só a palavra deles ou havia alguma coisa que eles colocavam assim que representava a circuncisão? Ou era só a palavra mesmo deles que já eles falavam que era circuncidado e tudo bem? O judeu, ele tinha como um ritual, como um casamento, como o batismo, era um ritual. O batismo não tem um ritual no batismo nas águas? Então, era um ritual. Levava-se ao templo e o homem ali da sinagoga circuncidava. Tanto é que Paulo circuncidou Tito. Na frente de todo mundo? Não, na frente de todo mundo. Mas Paulo, quem que circuncidou Tito? O próprio Paulo circuncidou Tito. Então, era uma questão até de um ritual religioso. Era um cumprimento de uma lei. Não diante de todo mundo, mas era algo reservado, mas era de cunho religioso isso. Depois eles falavam lá, testemunhavam. E assim, todo judeu ao 8º dia era circuncidado. 8º dia de nascimento. Era circuncidado, era feita a cirurgia de fimose. Adultos. Então, a cruz de Cristo, primeiro argumento, ela dá origem a uma nova criatura. Versículo 15. A cruz me dá... Por que eu me glorio na cruz? Porque eu sou nova criatura através dela. Segundo, versículo 16. Ela dá origem a um novo povo. Versículo 16. E a todos quantos andam em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, a família de Deus. Então a cruz, eu me glorio nela, porque ela me deu uma nova criatura. A cruz, ela deu origem a uma nova família, a um novo povo. Eu não preciso ser judeu mais para ser povo de Deus. A cruz, o Israel, ele fez o Israel de Deus. Sim. E falando para essa igreja da Galácia que não tem nada a ver essa questão, ser judeu ou não ser judeu, hoje todos estão em Cristo, quer judeus, quer... Então hoje, por exemplo, o camarada é judeu, né? O que ele tem de diferente? Em Cristo, ele é irmão meu, em Cristo, tem nada de especial a mais, família de Deus, família de Deus. Então nós somos irmãos em Cristo Jesus. O que a cruz deu origem? Versículo 17. A um novo estilo de vida. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que é o novo estilo de vida? Sacrifício, amor pela obra. Amém, queridos? O que a cruz, o quarto argumento aqui da cruz? Ela deu origem a uma nova aliança. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, seja com todos, com o vosso espírito. Amém. Então a cruz, ela aboliu a lei e ela trouxe uma nova aliança, a graça do Senhor Jesus. A ceia é a celebração da nova aliança, da graça do Senhor Jesus. Nós não estamos mais debaixo da lei, não para fazer qualquer coisa, livres para qualquer coisa, não para usar no pecado, mas para usar no serviço do outro, do próximo, e ser servos do Senhor Jesus. Então a cruz, primeiro, por que Paulo se gloriava na cruz? O primeiro argumento dele, a cruz deu uma nova criatura, a cruz deu um novo povo, uma nova família, a cruz deu um novo estilo de vida, trago as marcas, novo estilo de vida, e a cruz deu origem a uma nova aliança, que é a graça do Senhor. Amém? Perguntas, irmãos. Temos aí 3 minutos.
Alguma pergunta aí na internet? Alguma pergunta, irmãos? O ensino desses judeus em relação à circuncisão, eu creio que era mais pessoal. Eles queriam trazer uma confusão para a igreja, né? Ah, sim. Quer dizer, Paulo traz muito isso. Vocês querem confundir, ele está trazendo perturbação. uma mentira disfarçada da verdade. Queriam introduzir uma verdade que realmente não tinha nada a ver com o que Paulo estava ensinando. Eu acredito que por isso que Paulo fala que eles queriam se aparecer, vamos dizer para nós hoje. A glória, né? Falou assim, eu consegui deturpar o que Paulo estava ensinando, né? Sendo que eles mesmos não viviam. Por isso que Paulo já sabia da vida desses caras, né? Queriam só perseguir Paulo e tirar o mérito de Paulo, trazer confusão para a igreja, como acontece muito hoje também, né? E assim, irmão, os falsos mestres, essa questão no versículo 6 também, de compartilhar, e tem algumas traduções, é compartilhar os bens. Não sei se tem. Compartilhe aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens àquele que lhe instrui. Tem algumas traduções que estão assim. Aí Paulo não recebe nada, e esses que vêm falsos aqui estão recebendo um monte de coisas, os irmãos estão dando para eles. E na prática a gente vê isso. Desses falsos apóstolos, falsos pastores, estão aí financeiramente muito bem, e tem pessoas humildes, simples, pastores que levam o rebanho, às vezes não tem o básico, o necessário. E os falsos estão na televisão, estão pedindo oferta até do auxílio emergencial. E irmãos, é complicado. Agora, então Paulo faz esse contraste, né? Esses falsos, mas aqueles verdadeiros, vocês abençoem os verdadeiros, tá? Então essa questão aí, Paulo sabia que eles eram arrogantes, soberbos, hipócritas, e que eles queriam a glória de perturbar o ensino de Paulo. Amém? Irmãos, vamos agora para a aplicação aqui do capítulo 6. O que lhe motiva a ser um cristão diariamente? O que lhe motiva a ser um cristão diariamente? E aí, irmãos? O que é que lhe motiva? Pedir razão. Quando alguém pedir razão, obrigado. Para o evangelho que você serve, o Cristo que você serve, o que vocês vão de responder, né? Eu creio, eu acredito no sacrifício da cruz, no sacrifício de Jesus Cristo, porque a gente era perdido, a gente estava como perdidos, e Ele deu sua própria vida em resgate de nós. Isso para mim é maravilhoso. Isso é a sua motivação de viver diariamente. Amém. Motivação. O sacrifício de Cristo, o amor de Deus por nós. O que lhe motiva, irmãos? O que lhe motiva, irmã Maria, a ser cristã diariamente? Depois que veio para a palavra de Deus, veio, receber Jesus como salvação da vida da gente, a gente tem que fazer tudo. Por onde? O impossível de fazer perfeita as coisas de Deus. Porque nós não vamos brincar de fazer as coisas, as vontades de Deus. Nós temos que fazer com amor. E ver o amor das pessoas também. Fazer tudo com amor, porque enxergar o amor das pessoas que também está ao seu lado. E ver que está trabalhando na presença de Deus. Portanto sem amor. Portanto que nós recebemos,
Nós precisamos... O amor de Deus. Tá, isso mesmo. Agora, a segunda pergunta: por que o cristão deve se gloriar na cruz de Cristo? Por que o cristão, ao olhar para a cruz é maldição, a cruz é condenação. Eu preciso olhar para a cruz e ver as minhas misérias, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho, miserável. O Deus encarnou, teve que assumir o meu lugar na cruz. Por que eu me glorio nisso? Por que nós nos gloriamos na cruz? A salvação. Uhum. A maior vitória. Isso. A ceia, né? Fazer memória de mim, porque foi o dia da nossa redenção. Nós somos salvos, né? A salvação da nossa alma. Quais são as marcas que você carrega que lhe identifica com Cristo? Quais são as marcas? Paulo vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais são as suas marcas que você carrega que lhe identifica com Jesus Cristo? Sabe que é o peixe, a tatuagem do peixe? Sabe que é as marcas? Ó, pastor, a marca aqui, ó, da cruz. É a tatuagem que você tem. As marcas. Paulo tinha marcas mesmo marca de apanhar, de surra, né? De obra missionária. Às vezes, muitas marcas que muitas pessoas carregam, né, pastor? Às vezes não é nem no corpo, mas as marcas talvez até psicológicas em relação familiares, né? Porque muitas pessoas é vista de maneira diferente, não somente pela sociedade, pelo trabalho, onde você trabalha, ou até mesmo pela família, que você começa a ser tratado de maneira diferente porque você é cristão. Então, eu penso que isso são marcas que a gente carrega quando a gente toma a decisão de servir a Cristo e realmente ser diferente. Nós somos nova criatura. Nós não fazemos mais o que a gente fazia antes. Até em questão de amizade também, algumas amizades próprias, a gente não se afasta, mas a gente não convive mais em lugares que as pessoas convivem. Então isso faz com que nós venhamos ter, às vezes, menos a amizade, não um convívio familiar como tinha antes, assim, em relação a fazer as coisas, as práticas que antigamente era tudo normal. Eu acho que isso é assim, talvez umas marcas simples, às vezes até psicológicas, que muitas pessoas carregam em relação a sua separação de muitas coisas que fazia antes. Muito bem. Isso são algumas marcas. Maiara? O irmão Adilson disse que o que motiva ele a ser cristão é a fé dele em Cristo. E a irmã Cida comentou que através da cruz veio a nossa salvação. Amém. Irmãos, vamos então encerrar. Vamos ficar de pé. Encerrar. Hoje nós então encerramos a carta aos Gálatas. Tá bom? Nós precisamos ter motivações para nós sermos cristãos todos os dias. Gratidão, né? Perseverança. Devemos nos gloriar na cruz de Cristo, como Paulo aqui, uma nova família, nova criatura, salvação. E ele trazia as marcas. Então nós precisamos carregar marcas que nos identificam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você separou aí, Maiarinha, os papeizinhos? Faz aí coloca em algum lugar. Agora você vai pedir para alguém tirar. 2 pessoas. Depois eu vou dar a Bíblia e um livro. É, 2 Coríntios, eu encerro aqui. 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram.
Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que nós possamos viver para o nosso Senhor, que morreu por nós. Amém? Pega aí agora, coloca aí no envelope, isso. Presencial. Fala para a irmã Neidi tirar uma pessoa e depois a Marta tira outra. Agora é o sorteio da Bíblia. Vai lá, irmã Neidi. Quem vai ganhar a Bíblia? Oxe, onde que está? Marta. Aê, besta! Marta vai ganhar a Bíblia. Terça-feira eu dou. Tem que vir terça. Vai lá. É CD agora ou livro, pastor? Agora o livro. É presencial. Ah, outro presencial. A Selma tira, Selma? A Marta. Não, agora vai tirar Paulo. Colocou eu aí ou não? Não. Anderson. Aê, Anderson. Benção. Agora o virtual. Quem está lá acompanhando a gente pela internet vai ganhar o CD. Vamos ver quem é. Quem vai tirar? A irmã Maria? Olha aí, viu? Profetizou. Quem é a irmã Maria? Sônia RR. A gente vai ter que... irmã Sônia, vamos ter que mandar essa lá para... Acho que é Santa Catarina, eu acho que ela está assistindo. Tem que mandar o CD. Ganhou o CD. Amém. Aleluia. Amados, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor, que nós estudamos a Tua palavra, versículo por versículo, da carta aos Gálatas. Hoje nós encerramos esta carta, Senhor, tão rica, tão gloriosa para nós, onde nós sabemos, ó Deus, que somos livres no Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelos esses irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor Pai amado. Nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente a obedecermos a Tua palavra, Senhor, a sermos cumpridores da Tua palavra. Nos ajuda a que nós possamos carregar os fardos, as cargas uns dos outros. Hoje nós estamos vivendo uma cultura que cada um com o seu problema, cada um com a sua luta. Estamos tão distantes, ó Pai amado, e este isolamento social veio, Senhor, às vezes para potencializar isso, mas que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, obedecermos a Tua palavra, nos importarmos com os irmãos, orarmos pelos irmãos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, também a amarmos, ó Deus amado. Sabemos que a nossa natureza, às vezes, ó Pai, por situações são difíceis, que nós amemos uns aos outros, é um padrão alto, como o Senhor ama, mas que o Senhor nos dê essa sabedoria, que o Senhor, só pelo Senhor, Deus, por nós mesmos nós não conseguiremos, somente pelo Senhor, ó Deus amado, nos ajuda. Também, Senhor, Tu sabes o nosso coração, sabes que por vezes nós nos cansamos de fazer o bem, por uma série de situações, ó Deus, que nós não venhamos a nos cansar, Pai, de fazer o bem às pessoas, ó Deus amado, porque o Senhor está vendo e ao seu tempo o Senhor há de recompensar. Nos ajuda na nossa semeadura, Senhor, seja conosco e nós possamos nos gloriar como Paulo se gloriava na cruz do Senhor, que nós possamos olhar para a cruz em todo momento, em todo instante, e saber que foi a nossa redenção, o Teu amor por nós, ó Deus, e foi aonde o Senhor nos libertou, Pai amado, do pecado, Deus, de tudo, Senhor. E os falsos pastores não pregam a cruz, porque não há interesse na cruz. A cruz glorifica o Senhor, a cruz nos humilha e glorifica o Senhor, ó Pai. Os falsos
pastores, apóstolos, Deus, não pregam a cruz porque a cruz não tem sentido para eles, mas que nós possamos olhar para a cruz, ó Deus, em todo momento. Senhor, abençoa nossas vidas, dai-nos um domingo abençoado, Senhor, cada um com a sua família, guarda e sustenta em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, repare uma coisa, essas seitas aí, ó, uma seita, Jesus não é Deus, então o sacrifício para a cruz anula. A outra seita, a cruz não é suficiente, porque você tem que guardar ainda muitas coisas. Então essas seitas anulam a cruz de Cristo, é o que Paulo estava dizendo. Ele falou, eu me glorio na cruz, ela é a centralidade do nosso evangelho. Amém? Que Deus abençoe, te guarde, sustente, dê um ótimo dia em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos encerrados, irmãos.